Quando a gente entende que a humanidade é naturalmente diversa, e é isso que a gente tem que celebrar, neurodiversidade cabe mais nesse Sim. universo. Quando a gente fala em neurodivergente, É. a gente está dizendo que existe um padrão e que aquela pessoa sai desse padrão. Então, se a diversidade é inerente à humanidade, por que a gente vai falar em neurodivergente? Quando a gente pensa na inclusão, às vezes a gente acha que incluir é pegar todo mundo e colocar todo mundo numa mesma caixinha. E não. A inclusão é você entender a Sim. individualidade de cada um. Cada um tem uma demanda. Nós três podemos ter o mesmo diagnóstico. Cada uma vai ter uma demanda diferente, né? Então, assim, é esse olhar mais individualizado. É a gente não generalizar. Ah, precisa de uma prova adaptada. Mas qual é o tipo de prova que você precisa? A diversidade é o que nos torna humanos. Quando a gente entende isso, a gente entende também que cada pessoa é de um jeito e que precisamos ter um mundo em que cada um se sinta pertencente e incluído. Para que isso aconteça, é fundamental que as diferenças sejam acolhidas desde a infância, inclusive por profissionais de saúde que recebam os responsáveis por essas crianças em seus consultórios, olhando para eles no fundo dos olhos e perguntando: o que te trouxe aqui? Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora, e esse é O Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. Hoje, nós vamos mergulhar em um universo importantíssimo, a inclusão. Esse é um movimento extremamente importante com diversos desafios que precisam ser abordados também pelo ângulo da saúde. Para nos guiar nessa conversa, temos duas convidadas muito especiais. Vou começar dando as boas-vindas à doutora Ana Cláudia. Ela é médica pediatra do Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Israelita Albert Einstein, com vasta experiência em crianças e adolescentes com síndrome de Down. Ela também é mãe e um dos seus filhos é um jovem adulto com síndrome de Down. Doutora Ana Cláudia, é uma honra tê-la conosco. Astrid, é um prazer enorme estar aqui e falando ainda de um assunto que é muito caro para mim Muito. e muito importante para toda a sociedade. Aliás, eu falei filhos, né? São quantos filhos? 3 filhos, E o jovem adulto de quantos anos? 30 anos. É o que tem síndrome É o de que tem Down. síndrome de Down. 30 anos. Trabalha, estuda. Trabalha, já estudou, já terminou o seu ensino superior técnico, que ele fez gastronomia. Ai, que delícia, literalmente. E atualmente trabalha mais, desistiu um pouco dos restaurantes e trabalha em serviços administrativos das empresas. Entendi. Que é uma coisa que ele gosta demais de fazer. Entendi. Absolutamente incluso na sociedade. Sim, a gente Hoje, né? teve um percurso favorável, aí, bastante favorável para o Pedro nessa questão da inclusão escolar e no mercado de trabalho, né? que um Mas a desafio. gente vai ver que nem sempre é assim. Talvez ele, infelizmente, seja uma exceção, né? Sim. Bom, também recebemos hoje a Camila Morazzi. Ela é psicóloga, com 20 anos de experiência em neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental, com foco em TDAH, TEA, toque e transtorno do humor. Também é docente do curso de pós-graduação de avaliação neuropsicológica e reabilitação da Faculdade Einstein. Camila, super bem-vinda. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite, que nós possamos ter uma discussão muito enriquecedora. Com certeza teremos. Eu sou sempre a mais animada porque eu saio daqui uma pessoa melhor. Eu acho que é assim que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, também se sente. Então, para começar, doutora Ana Cláudia, pensando nessa questão da inclusão de crianças e jovens neurodiversas ou neurodivergentes, eu já queria que a senhora explicasse a diferença desses dois termos, porque uma hora eu ouço um, outra hora eu ouço outro. E por que optar
pela palavra neurodiversidade pode ser a escolha mais interessante? Eu começaria da seguinte maneira: neurodiversidade, eu considero que inclui, e neurodivergente pode segregar. Pelo menos essa é a visão e a visão de algumas pessoas também. Quando a gente entende que a humanidade é naturalmente diversa, e é isso que a gente tem que celebrar, neurodiversidade cabe mais nesse Sim. universo. Quando a gente fala em neurodivergente, a gente está dizendo que existe um padrão e que aquela pessoa sai desse padrão. Então, se a diversidade é inerente à humanidade, por que a gente vai falar em neurodivergente? Acho que já soa assim, né? Quando já você soa. ouve. Coisa separada, né? Não, quando você ouve as duas juntas, o neurodivergente está excluindo. Isso, Ele é exato. diferente Isso. dos demais. Exato. E por isso a gente exclui. E a neurodiversidade não, somos todos diferentes. Exato. A neurodiversidade, acho que ela compreende toda essa variação cognitiva, variabilidade neurológica, considera essa variabilidade dentro uma característica da pessoa que não necessariamente precisa ser mudada, consertada, curada, porque faz parte, né? Faz parte, todo mundo faz parte. Então, claro que tem pessoas que eu vejo muito na comunidade das pessoas com autismo, por exemplo, que se consideram pessoas neurodivergentes. Ok, também, porque a pessoa é a que mais sabe sobre si mesma. Uhum. Mas eu entendo que a neurodiversidade seria um termo que compreenda mais toda a nossa população, toda a humanidade. Talvez seja mais positivo a gente, num primeiro momento, entender que somos neurodiversos, para depois até Uhum. fazer algum recorte se necessário. Tem uma historinha. Eu sou mãe de um menino que eu adotei. E no papel de adoção, naquele momento, há 16 anos, uma ficha, frente e verso. Aí, quando você chegava no verso, eram várias perguntas assim: você aceita uma criança com comprometimento motor leve, médio, severo, braço, depois era perna. Era bem especificado. E depois tinham as questões neurológicas, problema mental leve, médio, não, até os mais severos. E eu fui botando tudo não. E eu muito certa de que eu tinha uma explicação para aquilo, para debater com um juiz. Eu sou sozinha, eu não tenho pai, mãe, irmã, tia, é uma barra. Eu tenho que trabalhar para me sustentar, não sou herdeira, não sou rica. E eu achava que eu não estaria preparada para aquilo. Aí o juiz olhou para mim e falou, olhou a ficha e falou assim: vem cá, você colocou aqui tudo negativo na parte neurológica, mental. Você acredita mesmo que existe alguma pessoa no mundo que não tenha nenhuma questão Que mental? cumpra todos esses requisitos. Eu peguei a ficha na hora, apaguei e falei, eu faço terapia há 25 anos. E, tipo, deu para entender, né, gente? Bom, agora a gente tem um dado importante. Antes da gente seguir, eu adoro dados porque eles nos dizem muito, né? Segundo o censo de 2022, quase 19% da população brasileira vive com alguma deficiência. Isso é muita gente. Dessas pessoas, desse 19% da população brasileira, estima-se que mais de 70%, e aí é quase todo mundo desse grupo, tenham deficiências invisíveis. Ou seja, que não dá para perceber só olhando, né? Como é o caso de muitas pessoas que têm mesmo uma questão cognitiva e de outras que, por exemplo, conheço até, que é surda. E você não percebe, ela está até conversando com você. Então, eu queria que a Camila e que a doutora Ana Cláudia, que se quiser também pode complementar, como é que a gente pode trabalhar com uma sociedade para incluir esse grupo, todo esse grupo? Porque eu acho que falta, na verdade eu deveria te perguntar, falta mais informação para o público sobre esse assunto? Falta informação, eu acho, e assim, às vezes eu acho que as pessoas elas precisam de regras, de leis para elas começarem a olhar isso, né? Então eu acho que Também quando a gente pensa nessa questão de dar vaga, né? Uma vaga para um cadeirante, uma vaga para um idoso,
Tem pessoas que não respeitam e não conseguem compreender a necessidade disso, né? Então, por que que um cadeirante ele precisa de uma vaga mais larga, né? Por que que precisa ser próximo à porta, né? Como que é para ele sair do carro, montar a cadeira, se transferir para a cadeira? Então, às vezes as regras, as leis, elas vêm para tentar conscientizar de uma forma mais rígida, talvez, né? Com a qual a gente faz a sociedade pensar sobre isso, né? Mas sim, essa parte da educação, essa parte do conhecimento, ela favorece muito esse olhar e essas demandas que podem surgir, né, no trato com essas Eu diversidades. acho que faltam campanhas mais efetivas mesmo, informativas. E, ao mesmo tempo, acho que falta oportunidades para as próprias pessoas com deficiência pertencerem aos mais diversos locais. Então, se a gente quer construir uma sociedade diversa, que todos se respeitem, as pessoas com deficiência ou neurodiversas que estão aí dentro desse todo esse espectro, elas precisam as crianças precisam estar na escola comum, os jovens, os adultos precisam estar no mercado de trabalho. Então, se você também, ao mesmo tempo que você conscientiza essa sociedade, teoricamente, sem deficiência, você precisa incluir, ao mesmo tempo, essas pessoas em todos os cantinhos da onde as pessoas estão vivendo. Então, aquela criança que já estuda numa escola com toda essa diversidade, uma empresa, né, que tem uma variabilidade, uma diversidade de colaboradores. É assim que a gente vai construindo, se acostumando, vivenciando e respeitando. Então, acho que tem leis, tem política pública e tem mudança de atitude, né, das nossas atitudes do dia a dia, nessa questão de abraçar e entender que isso é importante, é assim que tem que ser o mundo. Bom, já deu para perceber que o assunto é que não vai faltar hoje no nosso episódio, que eu adoro que elas falam, já queria agora, por exemplo, já ter colocado uma outra pergunta, mas acho que é melhor a gente abrir logo o nosso quadro Sala de Espera. Esse é aquele momento em que a gente escuta histórias reais, de gente como eu e você, que nos ajudam a entender melhor os desafios e as vivências das famílias. E eu vou começar com a história da Carolina. Ela é publicitária e mãe da Luana, uma menina de 7 anos com síndrome de Down. E a pergunta para ela, Carolina, é: o que te trouxe aqui? E eu vou ler o depoimento dela, abre aspas. Quando eu me tornei mãe da Lu, entrei para a estatística e fui demitida logo depois da licença maternidade. Como ela tem síndrome de Down, ganhei de brinde o capacitismo por associação. A justificativa da demissão foi que eu poderia passar mais tempo com a minha filha. Por conta das necessidades específicas de quem tem síndrome de Down, a gente escolheu a primeira escola da Lu por ela ter um núcleo de inclusão. E a gente foi muito feliz nessa escola por 1 ano e meio, até que a Lu começou a ter um comportamento estranho em casa. Ela chegava, tirava a fralda, sentava na cama, fazia xixi. Não deixava a gente se aproximar. Não queria entrar na escola e saía de lá muito feliz, parecendo aliviada até. Eu já fui até a escola perguntar se estava tudo bem e todo mundo me disse que sim, que a Lu estava maravilhosa. Até que um dia, quando fui buscá-la, vi que ela estava com os braços arranhados. Não dei muita importância, porque eu pensei que ela tinha se ralado em alguma brincadeira. Mas no dia seguinte, vi que ela estava arranhada nos braços e nas costas. Em casa, eu tirei foto, mandei para a escola pedindo para falar para a professora. Até porque a escola tem um protocolo de que se a criança bateu um joelho, por exemplo, os pais já recebem um recado. E eu não tinha sido avisada de nada. Na manhã seguinte, a professora me ligou pedindo perdão, porque tinha um menino que machucava a Lu já fazia um tempo. E ele provavelmente tinha arranhado ela e a professora não tinha visto. Fui correndo para a escola na mesma hora e foi recebida pela coordenadora. Quando contei a história para ela, ela me desmentiu. Escutei que as crianças de 4 anos de idade não praticam bullying. Tirei ela da escola na mesma hora. Nessa época, eu já deixava a Lu em uma escolinha de contraturno e acabei conseguindo que ela ficasse lá em um período integral. A escola foi super acolhedora e a gente foi muito feliz lá.
mas era um colégio pequeno e chegou o momento dela ir para outra escola. A gente escolheu uma escola construtivista, moderna, de classe média, que me deu o mesmo espaço que tive na escola de bairro. Me pareceu uma escola que de fato era inclusiva. Tinha outras crianças com deficiência. E a realidade de famílias com crianças com deficiência é que, de fato, as escolas não recebem, mesmo sendo obrigatório por lei. Mas ao longo do tempo, a gente foi percebendo que a escola não era tão inclusiva assim. A primeira coisa que a gente percebeu era que o material não era adaptado. A Lu estava no processo de aprender a ler e eu acabei contratando uma psicopedagoga que usava um método que funcionava muito bem para crianças com síndrome de Down. Só que a escola disse que ele não conversava com a pedagogia do colégio e praticamente me convidou a sair. Outra questão foi que, novamente, a Lu foi alvo de bullying. Um menino da sala já praticava bullying com outras crianças e um dia tirou a roupa da Lu no meio da quadra. E a escola disse que era normal, que mesmo que a gente levasse ela para outro colégio, provavelmente situações parecidas iriam acontecer de novo. Zero acolhimento. Com tudo isso, eu aprendi que não existe um lugar ideal. Eu estou indo para uma quarta escola preparada para ter problemas. A minha pergunta é: como a gente faz com a nossa saúde mental de pais com crianças com deficiência quando chega nos lugares já sabendo que esse mundo ideal não existe? E como não passar isso para a criança? Porque ela precisa achar que a escola vai ser incrível e que ali ela vai fazer amigos incríveis. Uau! Doutora Ana Cláudia, Camila, essa pergunta da Carolina, ela é muito boa. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela, aliás, o depoimento dela é incrível, eu sempre fico muito agradecida. Mas essa questão, quem cuida de quem cuida dos cuidadores? Como é que esses pais podem fazer para lidar com esse desgaste emocional em situações repetidas? Sim. Eu acho que você pode até... Acho que você deve ter lembrado. Eu acho que passa um filmezinho. Opa! Não passa? Uhum. Na sua cabeça. Muito, muito. Essa história da Camila é terrível. Aliás, Terrível. essa história da Carolina Carolina, é terrível, mas infelizmente ela não está sozinha, né? A gente é um depoimento, é uma história que a gente ainda vê em muitas famílias, né? Hoje em neste dia, século, hoje em dia, nesse ano. a gente contei para vocês que eu tenho um filho de 30 anos e que lá no passado vivemos desafios muito semelhantes, mas muito semelhantes mesmo. Isso tem 15 anos, gente, né? Que eu vivi essa realidade de escola. A gente foi aperfeiçoando as nossas leis. E o que aconteceu? Por que a gente não aperfeiçoou o nosso jeito, né, de encarar tudo isso? A gente entende que realmente é um desafio para a escola, mas já está na época dessa capacitação, desse preparo, desse apoio aos professores, de chegar mais informação. Quando que vai ser isso? A gente vai esperar mais uma década, 2 décadas, né? E essas crianças e essas famílias em sofrimento profundo, né? Então, assim, é importante que os pais tentem construir uma rede de apoio, né? Seja com seus familiares, com seus amigos, com as famílias da própria escola, porque essa luta para ter uma escola melhor não é uma luta só da família ou das famílias que têm filhos com deficiência, é uma luta de todo Da mundo. sociedade. A gente já falou que a humanidade é diversa, é assim, e é natural que ela seja. Então, a luta é de todo mundo para ter um bom serviço para todas as crianças, né? Uma outra questão importante, que eu acho que é para lidar com esse estresse, é o autocuidado. Então, assim, eu sei que às vezes são dias desafiadores que não acabam, é uma coisa atrás da outra, tem a escola, tem as terapias, Super. tem, né, a profissão, mas, na medida do possível, tenha um tempo para o seu autocuidado, que é para uma caminhada, para um papo, para conversar com alguém, que seja um FaceTime, alguma coisa nesse sentido, uma atividade física.
né? Nem que seja para chorar sozinha. Isso, Exato. uma coisa para ela. Uma É. terapia, então, seria o melhor dos O mundos. melhor dos mundos. Porque muitas É. vezes essas crianças, elas demandam de muito tempo de tratamento. Super demanda, não é? Então, assim, e essas mães, esses cuidadores, eles abrem mão, né, das suas necessidades, muitas vezes, para oferecer esse suporte, né? E aí entra nessa questão do autocuidado, né? Então, assim, em que momento ele consegue olhar para ele? Em que momento ele consegue entender as demandas dele, né? E conseguir conciliar todo esse universo novo que passa Não, a ser... quanto isso vai lhe fortalecer. Exato. Porque só exato. fortalecida que você aguenta esse tranco, esse Exato. rojão. Senão você acaba adoecendo. Com Eu certeza. atendi várias crianças que, assim, a família adoece e a criança não consegue continuar no tratamento Uhum. por conta do adoecimento do cuidador. Meu Outra Deus. coisa importante também é a busca de informação, né? Sim. Informação sobre o cuidado. Então, a equipe terapêutica pode ajudar aí nesse mais conhecimento sobre a condição e até estratégias pedagógicas. Fazer parceria, equipe, escola e família, isso dá para desenhar um plano ali de cuidado e se informar, inclusive, juridicamente, porque existem direitos, né? E essa escola, ou essas escolas que a Carolina nos contou, ela infringiu muitos direitos dessa criança. Então, a família precisa estar munida dessas Mas eu informações. imagino o cansaço dessa família. Já tem muito. tanto BO para resolver e Uhum. ainda vai ter que ter uma briga jurídica com aquela escola. Tem que ter, eu acho que tem que ter, mas eu também entendo Sim. essa É custoso, exaustão. né? É muito custoso. Custoso, porque É muito- assim, é você muito tem sofri- todas as suas demandas e ainda você tem que buscar, lutar, né? Que a gente estava dizendo, judicialmente direito. por direito seu, Sim, sim. né? Mas não é incomum, hein? Não, de forma de forma alguma. alguma. Agora, é uma realidade que esse cuidado deveria começar até antes, especialmente no caso de as pessoas saberem, uma mulher saber durante a gravidez que aquela criança tem alguma questão. E aí eu pergunto, doutora Ana Cláudia, como lidar, como é que é feito esse processo de dar essa notícia, né? Que as pessoas que estão gestando precisam tomar mais cuidado com os exames X, Y, B, todos os cuidados o quanto antes. Esse assunto, a gente tem um nome na medicina que chama momento da notícia, Ah, tá. tá? Então, esse momento da notícia pode acontecer, por exemplo, numa gestação, quando você tem um diagnóstico pré-natal de que aquele bebê vai nascer com alguma deficiência. Mas a gente tem também o momento da notícia depois que o bebê nasce, porque muitas vezes algumas condições não são diagnosticadas durante a gestação, e muitas condições de neurodiversidade não são diagnosticadas antes da gestação. Sim, É às vezes vai algo aparecer até que lá na acontece frente. ao longo do desenvolvimento da criança. Mas a gente tem literatura, sim, e é um desafio, porque essa capacitação muitas vezes não estão incluídas nos currículos da graduação dos profissionais de saúde ou nos currículos das residências médicas. Falo médico porque geralmente é um médico que entrega essa notícia, certo? Seja na gestação ali, ou é obstetra, ou é o médico da medicina fetal, se for o caso, ou depois que nasce, se é um bebê que já nasceu na maternidade, o pediatra, o neonatologista, alguém ali da maternidade. E a gente tem uma literatura de décadas sobre esse assunto, e o que a gente vê hoje em dia, mais uma vez, as famílias muito insatisfeitas com essa conversa, porque são conversas que trazem muito o lado negativo, os problemas, e não trazem as expectativas boas que essas famílias podem ter, né, com esses filhos. Esses filhos também trazem alegrias. Esses filhos têm vidas que podem ser muito comuns, muito semelhantes aos irmãos, se forem casais que já têm filhos, mães que já têm filhos. Então, assim, tem toda uma orientação de quem é a melhor pessoa. Então, aquele que tem um vínculo com a família, que sabe sobre aquela condição. Não adianta você ter só um bom vínculo com a família e não ter informações atualizadas sobre aquela condição que aquele bebê vai nascer ou nasceu. Existe um tempo ideal para você conversar. Claro, durante a gestação, ali durante uma consulta com a mãe, né? Se tiver um companheiro ou companheira junto para conversar. Depois que o bebê nasceu, não é na hora do parto, não é
nasceu um bebê que não tinha um diagnóstico pré-natal, você viu, esse bebê tem síndrome de Down, por exemplo. Não é ali, nasceu, deu para o pediatra e fala, olha, não, existe uma, né, espera essa mulher estar recuperada do parto, da anestesia, já ter visto o seu bebê, porque muitas vezes o bebê tem alguma intercorrência, é levado para o berçário, e aí você conta a notícia, sem ela ter visto o bebê, ela fantasia, né? Às vezes você fala o nome de uma condição, síndrome de Down, ok, é mais comum, mas alguma outra condição genética. Essa mãe, esse pai, vai fantasiar uma imagem desse bebê que não corresponde, porque ela teve um bebê com cara de bebê. Tá faltando né? psicologia, Então, assim, né? existe toda uma orientação, né, descrita, e que a gente pode ensinar isso para os nossos alunos na graduação, seja da psicologia, da enfermagem, da medicina. Não, ou fazendo né? a nossa parceria, porque pelo visto o pediatra, o médico neonatal, o obstetra, enfim, todos ali têm que estar preparados psicologicamente para isso. E entender a condição dessa mãe, a expectativa que ela tem no momento do parto, e você vem com uma notícia. Sim. Né? Porque todo mundo idealiza um bebê, né? Você tem a imagem do teu filho, você nunca viu a carinha dele, mas você tem a imagem. E às vezes aquilo que está ali dentro não corresponde. E daí então você tem que reformular, se reorganizar no vínculo ali. E esse momento da notícia, Astrid, ele traz muitas consequências para o vínculo que essa mãe estabelece com o bebê. Às vezes atrapalha muito o aleitamento, que é uma coisa, né? Fundamental. Não só o vínculo, acho que até a procura pelo tratamento, né, doutora? Que a gente fala que é o processo do luto. É o luto do filho idealizado. Tá. Eu tem um filho. Tá. Né? E essa idealização ela é quebrada no momento que você retém uma notícia dessa. Então, todo o nosso luto, ele demanda um processo em nós. Cada um vai lidar de uma forma diferente. Então, tem pessoas que você vê que a gente fala que é um processo de negação do diagnóstico. Acho até que seja comum isso, não? E muito, muito. Em que a pessoa precisa de um tempo, né, para processar, assimilar essa informação. Então, falar assim, ok, a partir de agora eu vou começar a procurar pelo que meu filho precisa. Mas eu preciso desse tempo, né? Então, assim, isso demanda de uma necessidade, de um sofrimento emocional. E se a conversa é ruim, isso se complica. Se complica. E não é porque é uma notícia, não é uma notícia ruim. É uma notícia É uma impactante. notícia. É uma notícia que causa impacto. É inesperada. Mas tem jeito de você fazer uma boa conversa. As famílias, toda essa literatura é construída baseada no que essas famílias gostariam que tivesse sido a conversa com elas. Então, a gente sabe, e olha que interessante, se você ler um artigo sobre esse assunto da Suécia, dos Estados Unidos, de algum país africano, e aqui no Brasil, as famílias pedem as mesmas coisas. Então, apesar da diferença cultural que existe, né, que existe no mundo todo, os anseios das famílias para essa conversa são os mesmos. Está lá. Né? Então, assim, olha a responsabilidade desse profissional de saúde. Então, a gente precisa estar capacitado para isso. Precisa levar a sério essa questão. Ou minimamente pedir o apoio para um outro profissional capacitado, que aí já é a sua área, Camila, para levar essa questão. Porque não vai ser em 15 minutos... Não. Depois dessa notícia que essa mãe vai mudar esse comportamento da negação para o acolhimento. Não vai ser, né? Na grande maioria das vezes. Até porque assim, né? Acho que cada um está no momento emocional, né? E essas notícias, elas geram um impacto. E como cada um lida com isso, é diferente. Né? Então, quando a gente diz assim, né? O que é a depressão para você, o que é a dor para você, ela é muito singular. O quanto então, cada um aguenta. O quanto cada um... E não é só a expectativa dessa mulher, né? É a expectativa, agora eu estou visualizando a maternidade, né? Aquele momento de levar a criancinha no vidro, né? A expectativa de todos os envolvidos. Exato. Sim, dos seus familiares. Olha, eu quero voltar na questão da lei. A Carolina comenta que é obrigatório por lei, a gente sabe, né? Que as escolas aceitem receber crianças com deficiências. E aí, a gente foi olhar e está bem claro na lei número 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no artigo 27, abre aspas, é dever do Estado, da família,
da comunidade escolar e da sociedade, que somos nós, assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Qual é a importância real da gente ter uma escola verdadeiramente inclusiva? Tanto para quem tem uma deficiência, quanto para quem não tem. Você já deu uma passada nesse assunto, queria mergulhar mais nele. Eu acho que para quem não tem, é muito importante também. Meu filho, ia falar trabalha, né? Meu filho estuda numa sala que a variedade é tamanha, que no dia que a gente teve uma questão lá, eu falei só para uma mãe, eu falei, você devia ser agradecida por seu filho estar nessa sala. Porque tem um preto, tem uma pessoa com deficiência, tem uma pessoa com uma questão mental, tem uma chinesa. Olha que sala maravilhosa. Essa sala é um mundo. Uma coisa que eu acho que quando a gente pensa na questão da inclusão, muitas vezes é isso, é entender a demanda de cada um. Quando a gente pensa na inclusão, às vezes a gente acha que incluir é pegar todo mundo e colocar todo mundo numa mesma caixinha. E não. A inclusão é você entender a individualidade de cada um. Cada um tem uma demanda. Nós três podemos ter o mesmo diagnóstico. Cada uma vai ter uma demanda diferente, né? Então, assim, é esse olhar mais individualizado. É a gente não generalizar. Precisa de uma prova adaptada. Mas qual é o tipo de prova que você precisa? E a gente precisa entender esse funcionamento, né? Então, assim, você precisa de um leitor, você precisa de uma prova que tenha um conteúdo mais em negrito, com as questões mais importantes, você precisa de mais tempo, né? E quem pode ajudar muito a gente nesse processo? Primeiro, eu falo que é sempre a nossa criança. Ela pode. Eu sempre pergunto para as minhas crianças, o que você acha que vai te ajudar nesse processo? Ninguém melhor do que eles. Ninguém melhor do que eles. Às vezes eles falam assim, Camila, a letra é muito pequena na lousa. Ou a professora fala muito rápido. Ou eu não consigo copiar porque a minha escrita é mais lenta. Então, eu acho que a gente precisa muito disso. É esse olhar e é essa parte de instruir e essa parte da gente conseguir educar os educadores e linkar essa questão, né? Então, assim, é a saúde com conhecimento de diagnósticos, né? Um conhecimento mais técnico. E a escola com uma demanda de questão de conteúdo, parte mais pedagógica. Então, a gente precisa unir esse conhecimento em busca do indivíduo. E quando você fala uma escola verdadeiramente inclusiva, era para a gente ter um outro tipo de escola, né? Não é? Então, assim, eu acho redundância quando a gente fala escola inclusiva. Escola, por si só, ela tem que atender todas as crianças, certo? Então, isso, a gente já tem que entender isso. Quando você bota seu filho na escola, você tem que entender que o melhor para ele é estudar numa classe mundo, como você disse. Completamente. Né? E isso a gente tem. Não é que eu acredito, porque eu tenho um filho com deficiência, eu sou uma ativista da inclusão, atendo muitas crianças e adolescentes. Não é um crédito meu ou uma crença minha. É uma questão que está embasada em literatura, em ciência, né? Então, assim, a gente tem evidência de que a escola que atende todas as crianças com essa diversidade, as crianças com deficiência aprendem mais e mais rápido. Muito mais do que quando estão em escolas segregadas, o que a gente chama de escolas especiais. Ou pior ainda, fora da escola, por conta desse pavor do preconceito. E existe todo também um benefício para as crianças sem deficiência, né? Em termos de aprendizado, elas também aprendem. Sem deficiência, vou botar essas aspas bem claras. Sem deficiência, porque elas também aprendem com essas outras crianças que estão nessa diversidade, elas aprendem a ser pessoas melhores, porque todos convivendo com todos, o respeito, o entendimento de essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa daquilo. Exercício da empatia, né? Então, assim, é bom para todo mundo. Olha, tem um outro tema no relato da Carolina, que é a questão do bullying sofrido pela sua filha e, nesse caso, total ignorância da escola com relação a esse assunto, dizendo uma criança de 4 anos não pratica bullying. E é normal um amiguinho deixar tirar a menina... Tirar a roupa no meio do pátio. Bom, uma pesquisa publicada em 2022
pela The Lancet Child and Adolescent Health mostra que a cada 10 crianças e adolescentes com deficiência, 4 sofrem agressões de seus colegas. Como é que isso impacta no desenvolvimento dessas crianças com adolescentes? Acho que qualquer mãe que já tenha tido um filho sofrendo bullying sabe que isso impacta. Não Agora a gente precisa está ter deficiência. querendo fazer o recorte do filho com deficiência e como essas escolas podem prevenir e lidar com essas situações. O bullying impacta Pois é. todo mundo, né? Totalmente. A criança com deficiência também, né? Uhum. Então, assim, traz consequências absurdas para o desenvolvimento, altera comportamento, Uhum. altera aprendizado, rendimento escolar, traz doença mental, ansiedade, depressão, pânico, fobias, né? Até uma questão de uma evitação da criança, né? De querer ir para a escola, de aprender. Sim. E, assim, uma coisa que eu acho que é super importante a gente discutir, né? E verbalizar, assim, num ponto nosso a criança, num nível de sofrimento, ela manifesta isso de uma forma diferente. Uhum. Nós, adultos, já temos dificuldades em reconhecer e verbalizar nossas dificuldades. A criança, mais ainda, né? Até mesmo se julgar do que é certo, do que é errado, do que é uma brincadeira, do que é uma ofensa. Então, para essas mães, né, essas famílias que têm crianças, que têm algum nível, né, de comprometimento, seria se atentar a essas manifestações, né? Uhum. Então, a criança, ela somatiza, ela tem alteração de comportamento, ela vai manifestar esse sofrimento de uma forma diferente. Então, muitas vezes, ela não vai conseguir verbalizar o que está acontecendo com ela, o que estão fazendo com ela, né? E é um olhar que todos nós temos que ter, inclusive a escola. Vem cá, Camila, eu queria agora te fazer uma pergunta bem importante. Como é que fica essa linha tênue entre proteger e super proteger? Porque precisamos criar também essa criança para esse planeta aonde ela pode, daqui a pouquinho, estar inserida no mercado de trabalho, trabalhando num restaurante como seu filho, na área de gastronomia. Uhum. Então, proteger e super proteger, essa linha. É uma linha, né? Pois que, assim, principalmente quando a gente tem uma demanda que a gente quer essa proteção como uma forma, né, de proteger uma criança de uma situação como essa, é estabelecer esse vínculo de confiança e fazer com que a criança consiga verbalizar. A partir do momento que a criança sinaliza para nós as dificuldades, facilita a nossa intervenção, facilita a nossa ajuda em relação a ela. Então, é dar essa autonomia, mostrando para ela que ela tem total liberdade de ter essa troca, né, com a família, que isso é importante. Então, está acontecendo isso, então vamos discutir. Então, é o momento da mãe na escola, é o momento do psicólogo ir na escola, como que nós vamos trabalhar com essas questões? Então, é dar essa voz para a criança conseguir sinalizar qualquer coisa que esteja acontecendo. Uma coisa também que eu lembrei, a hora que você falou verbalizar. Às vezes, essas crianças não verbalizam. Aí tem essa questão. Né? Nós temos crianças dentro dessa diversidade que não têm comunicação verbal. Então, a gente precisa notar outros sinais e, inclusive, uma questão que é muito importante. Aí, nesse começo das terapias, né? Porque essas crianças vão para fono, para físio, para terapia ocupacional, desenvolver estratégias de comunicação alternativa, porque eu vejo isso às vezes meio esquecido, sabe? Então, aquela criança que você está esperando falar, que você está esperando aprender, e às vezes a criança tem 4, 5, 6, isso não acontece. Mas ele pode estar se comunicando de outro jeito. De outro jeito, e existem estratégias de comunicação alternativa, sim, que facilitam. Os profissionais que facilitam demais, inclusive para essas situações onde a gente precisa estar atento, né, nessas questões da proteção e da não proteção. Então, principalmente quando eu vejo assim, né, eu cuido muito de famílias que têm filhos com deficiência intelectual. Na questão da deficiência intelectual, essa questão da superproteção, de entender essa criança como muito frágil, muito vulnerável, é um problema que você tem que trabalhar com a família desde o início. Porque senão, lá na frente, você vai ter adolescentes, jovens adultos, sem autonomia. A família ainda fazendo por ele muitas coisas que ele tem capacidade de fazer e capacidade de decidir, porque às vezes até as escolhas a família que faz por ele. E às vezes a gente torna essas crianças mais inseguras, né? Então assim, por mais que elas tenham a capacidade, elas não conseguem fazer por uma insegurança.
por não acreditar no potencial delas. Isso sempre delega, às Delega vezes. às vezes. E outra exato. coisa, a superproteção vem junto com o quê? Infantilização. Tá. Então, aquela ideia de que É meu bebê. Exato. Isso. Infantiliza. né? E a Então, gente assim, acaba não desenvolvendo todo esse potencial que as às vezes crianças com têm. comportamentos Demais. inadequados que não são coerentes com a idade que ele tem ou ela tem, e aí isso fica, né? A gente está querendo tanto a inclusão, que sejam incluídos nos ambientes, Mas ao e mesmo o tempo entorno você Tem tá uma querendo proteção. e daí o entorno vai olhar diferente para aquele cara que tem 18 anos e está tendo um comportamento de 7. E aí eu acho que o nosso papel é fazer o quê? Fortalecer a família nas habilidades que a criança tem. Mostrar para a família o potencial vai dessa criança. conseguir, ela né? vai. Incentivá-la a fazer uso desse potencial. Vocês são os maiores incentivadores. Então, se a gente não dá, né, esse limiar para a criança e fala assim, não vai, tenta, ela não vai tentar. Sim. Bom, a gente agradece muito, mais uma vez, a Carolina pelo relato dela, que nos proporcionou aqui essa troca tão rica de experiência. E eu espero sinceramente que a Lu, a filhinha dela, e você também se deem muito bem nessa nova escola. Agora a gente vai ouvir a história da Maria. Hoje Maria é aposentada, depois de ter trabalhado a vida toda como enfermeira pela Prefeitura do Estado de São Paulo. Ela também é mãe da Mariana, de 20 anos, e do Lucas, de 17 anos. E eu pergunto, Maria, o que te trouxe aqui? A resposta da Maria eu vou ler. Eu sou mãe por adoção e quando vi o Lucas pela primeira vez, pensei, esse menino é persistente. E essa é uma característica dele até hoje, para o bem e para o mal. Além disso, ele sempre foi um menino muito ativo. Com 1 ano e 1 mês, o Lucas andou e 2 semanas depois já estava correndo. Ele não tinha medo de lugares altos, subia no escorregador sozinho, ficava igual Homem-Aranha nas paredes de tijolinho. Por conta disso, quando eu coloquei ele na creche para voltar a trabalhar, a diretora sugeriu que ele não ficasse no berçário, e sim fosse direto para o maternal. E todo mundo de olho nele, porque ele estava sempre se arriscando e acabava caindo bastante. Na hora do Lucas ir para o fundamental, foi para a mesma escola em que minha filha estudava. 15 dias depois me chamaram. Estavam achando que ele era hiperativo, porque ele não parava quieto e acabava atrapalhando a aula. Depois de um tempo, recebi um chamado da escola para uma reunião com todos os professores do Lucas, mais a coordenadora e até a diretora. Foi uma chuva de reclamações. Seu filho não para, precisa de tratamento, precisa de remédio. Eu falei que ele já estava fazendo o tratamento e perguntei o que a escola aconselhava. E a resposta foi que ele saia daqui. Foi muito difícil escutar que uma escola não queria o meu filho, porque ele não se encaixava em um certo perfil. A gente mudou ele de escola e pediram para a gente refazer a avaliação neuropsicológica. Fizemos e deu TDAH. E a neuro, que fez esse diagnóstico, indicou que eu fosse a um centro de atendimento psicossocial, CAPS. Lá, o médico tinha a mesma visão da primeira pedagoga, que ele não tinha TDAH, que eram questões emocionais. Então, o Lucas foi medicado só para dormir, porque a agitação era tanta que ele não pegava no sono. Veio a pandemia e aí foi ladeira abaixo. O Lucas se envolveu com Deep Web, começou a se automutilar, entrou em grupos ruins, não fazia nada da escola, passava a noite no computador e começou a ficar mais agressivo. Como saímos da pandemia, ele entrou em depressão profunda. Buscamos um tratamento, mas ele sempre relutava em tomar os remédios. Fizemos um terceiro teste neuropsicológico e aí, com 17 anos, veio um diagnóstico de TEA nível 2. Só que ele não aceita, diz que não é autista, que tudo que ele tem é de TDAH. Só que ele também não aceita a medicação para o TDAH, porque ele diz que tudo deixa ele mudado. Com tudo isso, eu mesma acabei entrando em um processo depressivo. Quando ele era pequeno, eu pegava pela mão e levava, mas agora, adolescente, eu não tenho força para arrastar ele até lá e sinto que eu não tenho muito poder sobre a vontade dele. E isso me preocupa bastante, porque eu sei que ele precisa de tratamento. E aí eu fico pensando, como entrar na cabeça do adolescente?
como fazer ele abrir os olhos e aceitar o tratamento. Eu fiquei toda arrepiada, do meio para frente, com vontade de chorar, puxar os cabelos, desesperada, me colocando muito no lugar dessa mãe. É uma história e tanta. Mas antes da gente responder e conversar mais sobre as dúvidas, Camila, primeiro me conta o que é esse TEA nível 2. Então, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele tem classificações, né? Então, é nível 1, nível 2, nível 3. Leve, moderado e grave, né? O que nós temos é o nível de suporte. Então, para cada nível, nós temos uma quantidade de suporte que essa criança precisa. Então, o nível 1 é um nível leve de suporte, nível 2 moderado, nível 3 nível grave. No caso, né, dessa criança, o que ele acontece? Ele tem uma demanda de suporte maior, que possivelmente ele também tem um impacto na questão da comunicação, né? Então, por isso, talvez, também essa dificuldade dele em lidar com todas essas questões e identificar essas demandas dele. Então, assim, o quanto que é importante, eu vejo isso muito no consultório, Astrid, principalmente nesses diagnósticos mais tardios, é essa psicoeducação em relação ao diagnóstico, né? Então, assim, a gente tem uma questão de estereótipos em relação a alguns diagnósticos, né? Que as pessoas, às vezes, têm vergonha, não querem falar sobre aquilo, né? Não querem se taxar com um diagnóstico específico. Mas quando a criança, né, ou quando o adolescente, ele compreende o funcionamento dele, ele sabe o que é. Então, assim, o que seria o transtorno do espectro autista? Quais são suas dificuldades? Onde isso impacta no seu dia a dia? Isso favorece essa questão tanto da adesão ao tratamento quanto a aceitação da medicação. Ele só vai fazer uso a partir do momento que ele compreender essa necessidade. Ele precisa entender como que é o funcionamento dele. Onde que essas dificuldades dele vão impactar na escola, vão impactar na interação dele com outros adolescentes, outros jovens, né? E então eles tendem a buscar por esse isolamento, eles tendem a ter uma alteração de humor. Muitos dos casos que são diagnosticados já na adolescência, vida adulta, eles vêm com uma outra queixa. Então, geralmente são pessoas que têm alguma questão, né? Queixas de ansiedade, crianças deprimidas, que quando a gente vai investigar, quando a gente vai a fundo para tentar entender esse diagnóstico, nós temos um diagnóstico, né, por trás de tudo isso. Então, assim, é uma somatória de um sofrimento de uma criança, de um adolescente que não sabe lidar com tudo que está acontecendo, ele se percebe diferente dos outros, mas ele não consegue lidar com tudo isso. E a gente não consegue nomear para ele. Então, a terapia, o processo de terapia, o processo de conscientização, né, de psicoeducação em relação ao processo do diagnóstico, o nosso papel é esse, fazer com que ele compreenda. E a partir disso, a gente consegue fazer. Mas aí tem vários papéis, porque é muito difícil. Bom, um adolescente é um desafio, né? É um desafio interessantíssimo lidar com o adolescente. E eu falo difícil no sentido até, no meu caso, estou pensando em mim, né? Positivo. É difícil, é bom a gente descobrir, tentar conversar, não entrar em atrito, porque isso não vai adiantar nada. Você já falou do profissional de saúde, mas o papel da escola e da família também é muito importante. Desistir jamais, mas ela se vê, a Maria, sem força, até eu imaginei física, para pegar esse menino pela mão e falar, não, vamos ali fazer essa terapia, vamos ali no médico, vamos resolver. E ela é enfermeira, né? E o difícil é acessá-los. Porque daí eles tendem a ir ao quê? Um isolamento e se fechar cada vez mais. Que é disso. Então, vai para grupos de internet, tende a ficar mais tempo isolado dentro do quarto. Então, esse acesso, tanto da família quanto de qualquer outro profissional, é difícil de você conseguir, né? Então, assim, às vezes até um atendimento online, né? Então, assim, tentar de alguma forma. Eu tenho adolescentes que eles não saem de casa. O atendimento são online. E é uma forma da gente conseguir acessar essas crianças que estão dentro de casa num processo de sofrimento muito grande. O porquê do isolamento dele? Ele tem um quadro de uma alteração de humor muito possível, muito grave. Não é só o TEA, tem né? comorbidades. São comorbidades que vêm no nível de sofrimento que ele não consegue lidar com tudo aquilo. E aí tende a esse isolamento.
Seria bom também, sei lá, conhecer outros jovens, de repente, com as mesmas condições, Isso. sabe? Assim, troca de. Eu acho que sempre isso colabora. Mas não dentro da Deep Web. Não, Porque daí eles buscam Não. por pessoas que têm o mesmo nível de Mesmo sofrimento deles, deles perfil, e fica. Porque eu fico imaginando que nesse universo de Deep Web, onde não é um grupo de adolescentes que recebe um apoio e Isso. pode se encontrar, você deve encontrar, ó, que ninguém me entende, sim. só você me entende, eu também me cortei, eu fiz também a minha mutilação, e você me entende, eu te entendo, e aí eles só vão, né, como o Cada próprio nome vez diz, mais mais pro buraco, somando, mais exato. profundo de um buraco. Somando mais. Eu acho que esse grupo de adolescentes Presencial, às vezes com situações semelhantes, de troca mesmo de informação e de experiência entre eles, tentar conversar também sobre quais os tipos de abordagem terapêutica. Às vezes ele não quer de jeito nenhum remédio, mas aceita fazer, né, um grupo terapêutico com outros jovens ou sozinho, mostrar as opções ali que podem levar para o benefício. É isso que a Camila falou, ele tem que estar informado, né? Informado sobre a própria bem condição. informado, né? Ou às vezes buscar coisas do interesse dele. Então, assim, esse contato social, tirando a escola, ele é muito importante. Um esporte, né? Algo Super. que a criança tem um interesse, uma arte, um curso. Então, assim, a gente sai de um ambiente da escola onde possivelmente ele tem uma dificuldade maior, onde talvez ali tenham conflitos, e a gente passa a fazer com que ele tenha outros meios de interação fora da escola. Eu falo que isso para qualquer criança é super importante. A criança ela precisa ter outros vínculos, ela precisa ter outros grupos. Né? Então, assim, isso favorece essa troca, isso favorece todo esse processo de interação. Agora vem cá, eu ainda não falei sobre o SUS. E no SUS, depois de ter um diagnóstico que não é só de autismo, pode ser de TDAH, dislexia ou qualquer outra neurodiversidade, o que esses responsáveis por essas crianças, por esses jovens, têm direitos? Quem pega essa bola? Quem pega essa Camila bola? pega. Então, assim, quando a gente pensa no SUS, o SUS ele é uma rede, certo? Então, ele tem um processo para você conseguir passar por todos os profissionais. Então, você vai no posto de saúde, do posto de saúde ele vai passar para um médico que vai fazer os diagnósticos e encaminhamentos, e então ele é encaminhado para centros de referência. Então, para cada demanda, né, e região, ele vai ter um local apropriado para esse tipo de tratamento. Então, seja um acompanhamento com psicólogo, seja um acompanhamento com psicopedagogo, mas eu vou dizer que tem alguns encaminhamentos, alguns tipos de profissionais que a gente vê, né, uma questão de uma escassez de profissionais e que é muito difícil Uma dessas demora. famílias buscarem, Né? E aí, o que é interessante, se não consegue direto ali pelo posto de saúde, por onde eles fazem o acompanhamento, talvez tentar um atendimento com serviço social. Porque o serviço social, ele pode dar uma outra rede que favoreça essa família de buscar tratamento, talvez numa outra referência. Então, às vezes, faculdades, né, que também oferecem esse tipo de tratamento, alguns institutos, né, tem outros locais que essa família também pode buscar por isso. Vocês falam que tem uma escassez de profissional e tem um aumento de diagnósticos Fala assim, uma demanda, E uma demanda cada vez muito- maior é. para um serviço que não está dando conta de toda essa população. Exato. Então, isso está sendo um complicador muito grande. A gente tem feito diagnósticos mais precoces, né? Então, Sim. é super Isso. possível você fazer um diagnóstico de TEA, por exemplo, em crianças pequenas, que a gente precisa encaminhar para essas Mais rápido terapias. possível. Aproveitar essa neuroplasticidade da infância, né? Então, isso é importante. Mas, às vezes, a gente vê, na questão da saúde pública, meses e às Isso. vezes mais de um ano de espera para conseguir as terapias adequadas. E isso perde tempo, E a criança né? fica sem tratamento, E a criança sem fica sem. acompanhamento, a família fica sem orientação. Não, isso é um buraco enorme também. Bom, Maria, eu sinceramente espero que tudo dê certo para você e para o Lucas, que vocês encontrem um tratamento que cuide de todos esses aspectos tão necessários para que ele se sinta bem e que seja um adulto
feliz. A gente vai agora para um quadro novo aqui no nosso videocast, que é os Reações Adversas. A ideia é que nele os nossos convidados nos contem qual é a maior fake news que rola nas áreas em que eles são especialistas, relacionados ao tema desse episódio, claro, e que rapidamente desmintam essa história para a gente ter a informação correta. Então vamos lá, doutora Ana Cláudia, me conte, qual foi a maior fake news sobre neurodiversidade e inclusão que a senhora já ouviu como pediatra? Vou contar duas. Tá. Primeira, que crianças com deficiência intelectual são eternas crianças. Não. Não. Mentira. Mentira absoluta. Então, são pessoas que têm todas as etapas do seu desenvolvimento. Criança, pré-escolar, adolescente, adulto, idoso, envelhecem com as características adequadas para cada faixa etária. Então, não vai ser o seu eterno companheiro, não é a eterna criança. Então, essa é a primeira fake news. A segunda é que crianças com deficiência precisam de escola especial. Então, essa a gente já debateu bastante aqui, acho que a gente já definitivamente não. A gente desmentiu bastante. Então, essas são as duas fake news que eu acho que ninguém mais pode cair nessa cilada. E você, Camila, qual a história mais absurda que você já ouviu e que se repete? Crianças com transtorno do espectro autista não têm amigos ou não conseguem interagir. Isso também é outra questão, que daí é o que dificulta muitas vezes da gente conseguir conscientizar casos mais leves de que ela tem um diagnóstico e que as dificuldades dela vão muito além dessa parte só, às vezes, da interação. Sabe de que eu lembrei? Fiquei muito emocionada e eu posso falar porque nós somos amigos. O filho do Marcos Mion, Romeu. O Romeu, ele não interagia com nada nem ninguém. E pequeno, ele falava, ó, deixa ele não vai, ele não ia nas festas, ele não gostava de barulho, nem nada. Até o dia que nós estávamos na Disney, dentro de uma van, e eu comecei a cantar uma música. Uma zoeira, uma música baiana, de carnaval, beber água, muito calor, vamos beber água. E ali ele se identificou comigo e começou a falar. Eu sou uma das primeiras pessoas que ele começou a interagir com felicidade. Anos depois, o que a gente vê? Esse rapaz dançando no programa. Dançando na televisão brasileira. Se apresentando. Se apresentando. Hoje a gente se encontra em restaurante, ele levanta, grita o meu nome. Sem menor problema. É isso. Então, é uma vitória e tanto, e a exposição dele, eu acho muito positiva por causa disso. Exato. Muitos Você vão conseguiu conseguir. acessá-lo. Super. Pronto. Você estabeleceu... Tô toda arrepiada, gente. Você estabeleceu um vínculo com ele, você conseguiu isso. É isso. Olha, então fica... Esse quadro novo, ele é muito legal porque ele nos serve de alerta. Quando você receber aquela informação no Zap ou forem pesquisar uma lista de sintomas no Google, sempre chequem em fontes confiáveis se as informações estão corretas. E antes da gente terminar, como toda boa consulta médica, a gente vai dar uma receita e marcar o nosso retorno, né? Elas dão a receita, a gente marca o retorno, e é o nosso último quadro, receita e retorno, com aquelas dicas finais, práticas e rápidas. Então, Receita e retorno, é isso? Receita e retorno. Quero a sua receita para os Minha pais receita. que estão lhe procurando no início para falar sobre as questões de seus filhos neurodiversos. Presuma competência. Primeira prescrição. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a potência, né? Óbvio que a gente sabe, identifica dificuldades, mas presumir competência é acreditar, é dar oportunidade, e com isso o desenvolvimento fica mais facilitado de acontecer quando você oportuniza. Outra coisa que eu acho importante é a questão das habilidades sociais dessas crianças. Então, assim, dar ferramentas para interação, para o autoconhecimento, para ele poder ter comportamentos adequados de acordo com a sua faixa etária.
e de acordo com o ambiente que está. E uma coisa que eu sempre boto na minha receita, principalmente quando a criança vai crescendo um pouquinho, mas pouquinho mesmo, a partir dos 3 anos, é proteção do corpo. Aprender nome das partes íntimas, aprender a se proteger, porque a gente sabe que a questão do abuso e da violência tem uma prevalência maior entre as crianças e os adolescentes e adultos com deficiência, principalmente mais vulneráveis. meninas com deficiência. Então, assim, auxiliar a essas crianças a reconhecer situações de abuso. Tá. Né? Porque se a gente não fala de uma maneira franca, transparente, isso fica velado e alguém faz algo e ela não é capaz, às vezes, de entender isso como isso é inadequado, Sim. isso é um abuso. Então, Muito bom. acho que essas 3 linhas aí Muito na bom. minha prescrição. Muito bom. E você, Camila? As prescrições, né? Eu acho que assim, a primeira é vamos trabalhar juntos, que eu acho que entra essa questão do acolhimento. Então, eu vou te educar, eu vou te ajudar e você também vai me ajudar com suas demandas. Contigo. Eu estou contigo. Né? Eu acho que quando a gente consegue estabelecer esse vínculo, essa parceria no tratamento, não tem como ele dar errado. É onde esses pais se sentem confortáveis e onde a gente pode trocar junto em relação a essas dificuldades e como acessar e como facilitar esse tratamento dessas crianças. Perfeitas. Olha que conversa. Estou muito grata, muito grata. Conversa rica, cheia de aprendizados. Então, eu realmente agradeço imensamente a doutora Ana Cláudia, a Camila, por disponibilizarem o seu precioso tempo para estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento e experiência. Então, muito obrigada. Contem comigo. E vamos compartilhar depois bastante esse episódio. Combinado? Combinado. Obrigada por você nos acompanhar em mais um episódio do Que Te Trouxe Aqui. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida, pensando em crianças e adolescentes. Até lá!